Seria vínculos? Vínculos nada mais nada menos são restrições geométricas e cinemáticas que limitam a priori o movimento. Vou escrever aqui, ó. O que eu quero dizer com isso de restrições cinemáticas e geométricas seria algo do meu sistema. Um exemplo seria tem um teto aqui, uma corda presa com uma pedra, uma partícula aqui, ó. Eu tenho uma restrição geométrica. A priori, tipo, uma partícula qualquer em um meio qualquer, e eu desconheço a dinâmica dela, ela poderia ir para qualquer direção. Ela poderia vir para cá, poderia vir para cá, não sei nada sobre ela poderia vir para cá. Só que se eu tenho um certo sistema com uma certa geometria fixa, essa partícula a priori não pode ir para qualquer lugar. Ela está limitada por essa própria geometria. Nesse exemplo aqui, a partícula só poderia percorrer uma trajetória tal que essa linha tenha o mesmo comprimento. Como se fosse um arco de um círculo. Ela só poderia percorrer um arco de círculo. Nessa condição aqui. Só que se você for ver, tá falando que limitam a priori o movimento. O que eu quero dizer com isso? Tem um Sol aqui, ó. Um exemplo. Um Sol e uma órbita. Nossa, falei erradão. E a órbita de um planeta. Eu vou desenhar meio feio, porque eu não sei desenhar mesmo. Aqui tem um planeta. A gente sabe por todo o estudo sobre a gravitação de Newton que esse planeta ele tem que ficar no mesmo plano que o Sol, por causa da força central. Então ele não está indo em qualquer lugar, ele tem seu movimento ilimitado. Aí você poderia questionar, isso seria um vínculo? Aí que tá, não seria. O porquê que não seria? Porque para esse planeta estar restrito a esse plano, isso vem do fato de ter uma força central, né? De ter uma força que aponta pro Sol. Em qualquer lugar aqui, ó. Se ela vem nessa parte da órbita, ela aponta pro Sol, aquele aponta pro Sol, aquele aponta pro Sol. Essa é uma força central, aponta sempre pra um ponto. Aqui no caso eu botaria um ponto que eu chamaria de origem, né? E o planeta tá sempre apontando para esse ponto. Só que nesse caso, o planeta está restrito a esse plano bem da dinâmica. O que eu quero dizer? Bem do fato de conhecer as leis de Newton e aplicar elas, e aí depois eu descubro que ele fica num plano. Quando a gente fala de vínculo, a gente, como pode dizer, é para você pensar como se você fosse um físico que nasceu antes de Newton, e portanto não conhece as leis de Newton nem nada do tipo, mas ainda assim você pode fazer constatações do seu sistema. Pode fazer algumas constatações que limitam o seu sistema. Isso seriam os vínculos. Eu não posso considerar a dinâmica, tudo que vem antes da dinâmica. Ou seja, o planeta, numa órbita ao redor do Sol, num plano, não pode ser o vínculo, porque isso vem do fato de a gente aplicar as leis de Newton. Alguns exemplos de vínculo bem fácil na real. Pode ser uma certa superfície aqui, ó, e uma partícula andando nessa superfície. Ela tem um vínculo geométrico aqui, né? Se não tivesse essa partícula, ela poderia ir para qualquer lugar, a priori, eu tô falando, não sei a dinâmica ainda da partícula. Mas ela, por causa do vínculo, está restrita nessa partícula. Pelo cálculo 2, a gente sabe que se eu tenho uma certa. Eu sei que. Pelo cálculo 2, a gente sabe que uma dada superfície ela pode ser reescrita com uma equação tipo de x, y, z, que é igual a zero, né? Onde todos os pontos nessa superfície têm que satisfazer essa equação. Então isso aqui também pode satisfazer o vínculo, né? Como eu sei que a partícula só pode estar em cima dessa superfície, então a posição, as coordenadas x, coordenada y e coordenada z dessa partícula tem que satisfazer essa equação aqui também. Essa equação poderia ter uma dependência do tempo também, né? Isso seria fácil de ver. Ou essa partícula está se movendo, ou essa superfície, perdão, está se movendo. Então, com certeza, pelo óbvio, essa superfície tem uma dependência do tempo. Ou ela se deforma, né? É uma coisa assim e depois no outro instante vira uma coisa assim, uma certa deformação. Aí também a equação da superfície, que por consequência é a equação do vínculo, também teria uma dependência temporal nesse sentido. Então você poderia me perguntar, existem classificações para vínculo? Eu responderia que sim, existem. Existem dois tipos de classificação para vínculo. Os vínculos holônomos.
O que seriam esses vínculos holônimos? São vínculos que podem ser escritos da seguinte forma. Tá. Antes de fazer uma coisa... Se eu tenho que o meu vínculo, minha superfície, ela pode ser dada por n variáveis independentes, por que eu tô falando n variáveis, não n posições, como eu tava falando antes? Porque o vínculo poderia depender do ângulo, assim, por exemplo. Então, não necessariamente é uma posição que ele depende. Ou seja, teria n variáveis que pode determinar o vínculo. Essas variáveis podem ser qualquer coisa, vai depender do problema em si. Aí, se essas n variáveis que determinam o meu vínculo são Q1, Q2, até Qn, assim, tem n variáveis, então vínculos que tem essa equação aqui, ó, uma função de Q1 até Qn e do tempo, e eu posso igualar isso daqui a zero, vínculos que tem essa forma, essa equação com essa forma, são vínculos holônomos. E que seria vínculos não holônomos? Seria o oposto, né? São qualquer vínculos que não tem essa forma. Vou escrever aqui, ó, vínculos holônomos. Vínculos... Mas só escrever assim, ó. Vínculos não holônomos. O que seriam vínculos não holônomos? Seria a mesma coisa, seria o mais fácil de dispensar. São vínculos que não assumem essa forma. Um exemplo seriam vínculos que também têm dependência da derivada temporal. Tipo, e a forma do vínculo, a forma da equação que determina o vínculo, seria isso, ó. Ou seja, seria uma equação que não depende não só das coordenadas que determinam o vínculo, mas também da derivada temporal delas. Ou seja, se o vínculo tem a dependência tanto dessas coordenadas como da derivada temporal delas, não seria um vínculo holônomo. Outro caso que não seria também seriam vínculos dados por inequações, né? Se o vínculo nesse caso é uma inequação dessa forma aqui, ó, que o Q1 está entre maior que 0 e menor que uma coordenada z, z1, assim, por exemplo. Aí o Q2 é a mesma coisa, é maior que 0 e menor que uma coordenada z2, e etc, etc, até o Qn. Esses tipos de vínculos também seriam não holônomos. Só uma curiosidade, na real, ou talvez seja até importante falar. Se eu tenho um certo vínculo dessa forma aqui, ó, x ponto, né, é igual a θ ponto r. Isso seria um vínculo holônomo ou não holônomo, onde isso e isso são variáveis, tá? A priori você poderia falar, isso são vínculos não holônomos, né, já que depende da derivada temporal. Mas não, porque eu posso integrar aqui, ó, dos dois lados e eu chego nessa equação aqui, ó, que é uma equação de vínculo holônomo, né? Então seria uma equação de x, θ é igual a zero. Esse r aqui é uma constante. Ou seja, toda vez que eu tenho um vínculo que eu posso fazer alguma implicação, fazer alguma alteração, alguma regra matemática que implique em vínculo holônomo, então ele é holônomo. Só a título de curiosidade, um certo vínculo poderia ser esse daqui, ó. Eu tenho uma certa roda e um ponto P aqui, que é um ponto que está em contato com o solo, e eu observo que essa roda não desliza. Ela sempre roda sem deslizar. A gente sabe que, tipo assim, o vínculo seria que a velocidade do centro, o módulo da velocidade do centro de massa seria igual à velocidade angular vezes o raio dessa roda. Essa restrição, esse vínculo, ele não é um vínculo geométrico. Ele é também, já que esse raio aqui tem tudo a ver com a roda também. Só que o fato desse vínculo existir não tem a ver com a geometria, porque poderia ter essa mesma geometria e deslizar. É um vínculo do movimento, da cinemática. Então também tem vínculos que tem a ver com a cinemática em si e não só com a geometria. Isso daí seria um vínculo para falar que essa roda não desliza, no caso. Tá, agora falando de deslocamento virtual. O que seria um deslocamento virtual? O deslocamento virtual é um deslocamento, óbvio, que... Vou escrever aqui, ó. É um deslocamento. É um deslocamento que tem que assumir 3 condições. A primeira condição é que ele é infinitesimal. A segunda condição é que ele tem que ser dado no mesmo instante. E a última condição é que isso tem que respeitar os vínculos. Para elucidar melhor isso daqui, vamos pegar uma certa partícula percorrendo uma certa trajetória aqui. Como eu posso
explicar melhor isso. Eu tenho uma certa trajetória e uma certa partícula percorrendo essa trajetória. Eu perdi a parada. Ah, tá. Essa partícula aqui, nessa posição que está no instante t, e nessa posição aqui estarei no instante t mais ΔT. Só que eu posso ir diminuindo esse ΔT, ou seja, essa partícula, quando está aqui, ó, está no instante que é menor que t mais ΔT, aqui é menor que t mais ΔT, e posso chegar cada vez mais perto, de modo que eu tenho uma diferença de posição, onde uma posição é t e outra posição é t mais dt, que seria diferencial do tempo. Com isso daqui, eu sei que a definição de um deslocamento infinitesimal, que eu chamo de d é vetor r, é igual a posição no instante t mais dt menos a posição no instante t. Isso é normal, a gente aprende física 1. Mas e o deslocamento virtual que a gente está falando? Ele é um pouco complicado, ele é um pouco um conceito abstrato na real, ele não existe na realidade. Eu vou dar um exemplo que eu acho que explica bem ele. Eu tenho uma certa superfície em 2 dimensões. Vou desenhar melhor ela. Finge que essa partícula está nesse instante t que eu estou analisando, essa partícula está aqui, ó. E essa superfície no instante t mais dt, ela pensa que isso aqui é um eixo, e deu um instante t mais dt, esse eixo meio que gira. Acho que é melhor pensar assim. Mas aí que a gente vai. Qual seria a diferença entre deslocamento real, ou seja, um deslocamento infinitesimal que realmente ocorre, e um deslocamento virtual? No deslocamento real, a partícula no instante t, ela está aqui, né? Como eu botei aqui já na real. Ou seja, inicialmente ela está aqui. E no instante t mais dt, ela teria que estar ou aqui ou aqui. Ou seja, o deslocamento seria dado isso daqui, ó. Já que tem que respeitar o vínculo, né, já nessa superfície. O deslocamento virtual não, ele tem que ser no mesmo instante de tempo. Ou seja, ele tem que respeitar o vínculo, tem que ser infinitesimal, só que ele tem que respeitar o vínculo nesse instante de tempo aqui, ó, não no instante t mais dt. Ou seja, o deslocamento virtual seria isso aqui. Resumindo, deslocamento virtual seria o deslocamento assim. Eu estou analisando em um certo instante t. O que seria o deslocamento virtual? Seria o deslocamento que tem que respeitar os vínculos, tem que ser infinitesimal, e tem que respeitar os vínculos nesse tempo t que eu estou analisando. O deslocamento real seria o quê? Eu estou analisando um tempo t, e daqui um tempo dt, que eu vou ter meu deslocamento. Ou seja, ele seria infinitesimal, meu deslocamento real, né? Infinitesimal, teria que respeitar os vínculos, só que respeitaria os vínculos após um tempo dt. Seria essa a diferença dos dois. Interessante desse vínculo é que você tem uma equação de vínculo, né? Que ela depende botar da posição e do tempo. Um vínculo holônomo. Eu sei que a equação de vínculo é dessa forma. Então, se eu pego essa partícula após ela deslocar, com deslocamento real, eu sei que a equação de vínculo, no caso, seria equivale a toda essa equação aqui. Já que isso tudo aqui, ó, tem que ser zero. Ou seja, isso daqui é zero, né? Isso daqui também é zero. Já que satisfaz a equação de vínculo, tanto esse quanto esse. E eu teria, no fim, essa equação. O deslocamento real, no caso. Tá. Já com o deslocamento virtual seria um pouco diferente. Eu sei que o deslocamento ele acontece no mesmo tempo. Ou seja, a equação de vínculo, quando ocorre um dr, ocorre uma diferença nessa posição, seria r mais ΔR. Esse ΔR aqui, esse delta minúsculo, ele refere ao ele serve para referir que o deslocamento está sendo virtual e não real. Tá? Nesse caso, isso aqui seria... Ah, desculpa. Faltou tempo aqui, né? Eu tenho que a posição... Apesar de acontecer o deslocamento, o tempo não muda. Pela definição de deslocamento virtual. Isso daqui seria igual a essa equação de vínculo em RT mais a derivada de f del r é igual a zero. Novamente isso daqui é zero. Novamente isso daqui é zero. Então eu tenho que o gradiente dessa função de vínculo para o escalar com deslocamento virtual, isso sim é zero. Você vê que tem uma diferença quando a gente considera o deslocamento real ou quando a gente considera o deslocamento virtual. Porque o deslocamento virtual não tem a dependência do tempo. Só para caso não ficou claro, ó.
eu tenho um tempo t' que é igual ao t mais o dt, ou seja, o t' é um tempo depois que foi trasladado, depois que ele passou um tempo dt. O deslocamento real, esse dr aqui, ó, seria igual a o r nessa posição, nesse tempo t', esse r', né, nesse tempo t', menos esse r num tempo t. Esse seria o deslocamento real. Esse linha significa que ele saiu do lugar. Ou seja, eu tinha essa posição r aqui, ó, e esse r' significa que ele não está mais aqui, ele foi para outro lugar. Por isso que é o r'. O deslocamento virtual não. Ele seria novamente o r', porque ele está saindo do lugar, só que seria no mesmo instante de tempo. Seria essa a diferença, vou botar assim. Esse deslocamento virtual também é muito importante por causa do trabalho virtual. O que seria o trabalho virtual? O trabalho normal, que a gente conhece, seria igual a força produto escalar com a diferencial da posição. O deslocamento virtual ele segue o mesmo princípio. O trabalho virtual, perdão, ele segue o mesmo princípio. O trabalho virtual agora seria força de vínculo, produto escalar com deslocamento virtual. Essa força de vínculo, pelo próprio nome, como o próprio nome sugere, é a força devida ao vínculo. Se eu tenho uma certa superfície aqui, ó, nessa partícula eu vou ter uma certa força normal. Se eu tirasse essa superfície, ele deixaria de ter força normal. Ou seja, a força normal ela surge só por causa do vínculo. Logo, ela é uma força de vínculo. Seria uma força que só é devida por causa do vínculo. Outro exemplo seria uma partícula presa numa corda. A tensão, nesse caso, seria a força de vínculo, já que se eu tirasse essa geometria, tirasse esse de vínculo, ele não teria mais tensão. Esse trabalho virtual é importante porque quase sempre ele é zero. Tem uma condição ou outra que ele não é zero, mas em geral ele é zero. Exemplo aqui, ó, você tem uma partícula presa numa haste rígida e uma outra partícula aqui. Essa partícula 1, essa partícula 2. Eu sei que a força que cada uma faz na outra estão apontando cada uma para outra partícula aqui, ó. O F1 e o F2. Tá. Se eu tenho uma certa origem aqui um R1 e aqui o R2, eu teria que o trabalho virtual seria dado por essa forma aqui. Só que como eu sei que a força F1 e a força F2 é paralela, e também, além de ser paralela, elas são opostas, tipo F1 é igual a menos F2, então eu posso substituir esse F2 por F1, e eu teria F1 produto escalar com a diferença desse deslocamento virtuais. Mas esse daqui tem uma certa equação de vínculo, né? Já que, como ela está presa por uma haste rígida, as duas partículas, então elas têm um certo comprimento. E eu tenho que a equação de vínculo seria a posição r ao quadrado menos L ao quadrado é igual a zero. Onde essa posição r ao quadrado aqui, ó, seria o R1 menos o R2 ao quadrado. Opa! Isso seria, no caso, a posição, que tem o vetor. Tá, aí com isso a gente poderia fazer aquela mesma coisa lá, ó. Pegar o F de um R mais um delta R no tempo. Mesma coisa que a gente fez lá na parte de cima. Fazendo isso novamente, daqui dá zero, daqui dá zero, isso tudo é igual a zero. Só que o F nesse caso aqui, perdão, acho que ficou na frente, embaixo da webcam, então bota aqui, ó. Eu teria essa equação aqui, mas aqui a gente sabe que esse F, R, é igual a R ao quadrado menos L ao quadrado. Essa é a equação de vínculo. Então, aplicando o gradiente e usando essa forma aqui, eu chego no resultado de que 2 R produto del R é igual a zero, que por consequência a posição produto escalar com del R é igual a zero. E como eu sei que a força
essa força F1 aqui tá paralela a esse vetor R, que esse vetor R seria algo assim. Então eu poderia multiplicar aqui pela constante, né? Tipo uma constante lambda. R produto escalar del R igual a zero. Que por consequência eu teria que F1 produto escalar del R é igual a zero. Ou seja, isso daqui tudo é igual a zero. Não é zero, tá? A gente pode considerar uma roda, né? Com certo ponto P, onde a roda não desliza. Onde seria o deslocamento virtual dela? O deslocamento virtual, quando ela não desliza, tem que ser zero. Por que tem que ser zero? A condição dela não deslizar seria a condição que no instante daqui a um instante t mais dt, esse ponto P não pode mais estar aqui, ele tem que estar aqui mais ou menos. Depois de passar esse certo instante. Logo, o único deslocamento que ele pode ter é aqui, ó, porque se ele fosse para cá, ó, se esse ponto aqui deslocasse para cá, a gente tem um deslizamento. Ou seja, o deslocamento tem que ser zero, deslocamento virtual. Como o deslocamento virtual tem que ser zero, então o trabalho virtual também vai ser zero. Porém, como eu falei, a maioria dos casos, a maioria esmagadora, o trabalho virtual é sempre zero. Mas tem algumas exceções, né, que não é zero. Um exemplo seria se essa roda aqui deslizasse. Como ela desliza, esse ponto P poderia estar aqui. E a força de vínculo seria a força de atrito nesse caso. Então teria que a força de vínculo seria antiparalelo ou paralelo o deslocamento virtual. Ou seja, o trabalho virtual não seria zero. Mas é uma exceção à regra. A maioria dos casos, o trabalho virtual realmente é zero. Eu falei isso porque aí vem uma condição interessante. Pela lei de Newton, sei que a força resultante de uma certa partícula é igual a massa vezes a aceleração dessa certa partícula. Eu vou botar a aceleração x, tá? Vou estar considerando só a posição x, pelo menos nesse primeiro momento. Onde esse i aqui é a partícula, poderia ser uma com n partículas, 1, 2, 3, qualquer número de partículas. As equações de Newton teriam esse problema, que quando tem vínculo, teriam que ser uma acoplado assim. Porque essas partículas não necessariamente são independentes. A partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6 até n não necessariamente são independentes. Ou seja, eu teria um sistema acoplado que seria difícil de trabalhar com ele e eu estaria usando mais variáveis do que o necessário ainda. As equações de Newton elas acabam tendo um problema com o vínculo. Outro problema também é que essa força aqui, essa força resultante na partícula, seria igual a força aplicada mais as forças de vínculo. Onde essa força aplicada são as forças que não são forças de vínculo, se botar assim. Só que o problema, o que é responsável pelo movimento, na real, o que é físico, botar entre aspas, seria a força aplicada. E as equações de Newton elas não vão estar nos dando essa força aplicada. Então seriam esses dois problemas. Quando se trata de vínculo, as equações de Newton não são tão boas para tratar o problema. Devido a isso, a gente chega no princípio de D'Alembert. O que seria esse princípio de D'Alembert? Se eu pego da própria lei de Newton, sei que a força resultante é igual a derivada temporal do momento linear. Então eu poderia considerar uma força, como pode dizer, uma força de equilíbrio, que eu vou botar F0, como definição sendo a força resultante menos a variação do momento linear temporal. Isso obviamente tem que ser zero. Com isso eu poderia jogar essa forma no trabalho virtual, né? Eu sei que o trabalho virtual, onde eu considero essa força aqui, ó, para todas as partículas, ou seja, a força resultante menos a variação do momento linear temporal, produto escalar com o deslocamento virtual, eu tenho que isso necessariamente tem que ser zero, né? Já que isso é zero. Isso, no caso, já constituiria o princípio de D'Alembert. Por quê? Porque eu vou poder melhorar um pouco essa forma e chegar nas equações que a gente quer. Só que... e outro motivo, como eu estava falando sobre as forças aplicadas lá, eu sei que na maioria dos casos, o trabalho virtual das forças aplicadas é zero. Então eu também conseguiria botar essa forma aqui como só se fossem as forças aplicadas. Só que antes de trabalhar um pouco nesse trabalho virtual, eu gostaria um pouco de falar sobre coordenadas generalizadas, que vai ser importante, que vão ser importantes. Eu posso ter um certo número de variáveis que determinam o meu vínculo, meu sistema, no caso também, como um todo, Q1 até Qn.
Ou seja, essa de Q1 até Qn são n variáveis, que com elas eu consigo determinar todo o movimento do meu sistema. Só que essas coordenadas poderiam estar... Teria ter vínculos que satisfazem ela. Poderia ter pervínculos. Vínculo 1 até o vínculo P, que depende dessas n coordenadas também. É igual a 0. Que é igual a 0. Mas a gente sabe que se a gente tem n variáveis e p equações, um sistema formado por isso, a gente tem n menos p variáveis independentes. E a gente pode escolher essa n menos p variáveis independentes. Variáveis... independentes. Logo, se a gente tem logo como a gente tem que tudo isso daqui, ó, determina meu sistema, eu posso escolher do Q1 até o Qn-P. De modo que o Qn menos P mais 1 até o Qn, isso tudo pode ser expresso por essas coordenadas aqui, já que essas partes são partes dependentes. Ou seja, eu posso determinar meu sistema com essas n coordenadas aqui, ó, essas n menos p primeiras coordenadas, que seriam as n coordenadas independentes do meu sistema. Isso não sei se ficou claro, mas isso serve só para vínculos holônomos. Uma explicação, um exemplo do que isso acontece, seria se eu tenho um sistema formado aqui, ó, um sistema dessa forma, com n variáveis e p equações. Eu posso escolher n menos p equações para dar valores fixos para elas quando tem um sistema. Aqui eu tenho um sistema com duas equações e 4 variáveis, né? Então eu posso escolher n menos p, que seria 4 menos 2, que seria igual a duas variáveis para eu tomar como fixa. Eu vou escolher o x3 como alfa e o x4 como beta. Com isso, eu poderia fazer esse novo sistema. E esse novo sistema, como eu estou tomando alfa e beta como se fossem números, como se fossem quantidades fixas, eu teria um sistema com duas equações e duas variáveis. Logo, eu posso resolver esse sistema, só que na hora de resolver, eu teria que tanto x1 como x2 estariam em função de alfa e beta. Logo, esse alfa e beta pode assumir valores qualquer, e esse x1 e esse x2 vão ser dependentes desse alfa e beta. É por causa de algo desse tipo, assim, que eu posso falar que n menos p variáveis pode ser tomado como independentes, onde eu posso escolher essa n menos p. Tá, aí eu chego no conceito de coordenadas generalizadas. O que seriam coordenadas generalizadas? Seriam coordenadas... Eu não vou escrever essa parte aqui não, dá pra falar. Seriam coordenadas que são independentes e que determinam o meu sistema. No exemplo lá de cima, eu tenho que todas as coordenadas aqui, ó, do Q1 até o Qn determinam o meu sistema. Ou seja, se eu tenho essas n coordenadas, eu sei o movimento do meu sistema. Porém, não são independentes. As coordenadas dependentes são do Q1 até o Qn menos P. Ou seja, as coordenadas generalizadas seriam do Q1 até o Qn menos P. Seriam as coordenadas generalizadas. Ou seja, as coordenadas independentes que determinam o meu sistema. Dessas coordenadas generalizadas, eu sei que o R1, a posição... Se eu tenho um sistema com N partículas, eu tenho que a posição do meu sistema, não necessariamente dependente, né? Já que eu posso ter tipo algo como duas partículas presas por uma haste rígida. Então eu sei que a posição desse cara aqui, ó, vai depender da posição desse cara aqui, ó. Já que onde ele deslocar, o outro também tem que deslocar. Ou seja, eu sei que, em geral, ou em muitos casos pelo menos, a posição de uma partícula não é independente da outra. E se a posição não é independente, então eu tenho que o deslocamento virtual de uma partícula, ele também não é independente. Porém, eu quero expressar ele por coordenadas dependentes. O que eu faço? Eu tinha falado antes que o vetor posição de uma partícula aí qualquer, ela depende das coordenadas independentes Q1, Q2 até Qn, com a dependência também do tempo, né? Dependendo também do tempo, né? Dependendo do tempo, a posição vai ter um lugar diferente. Só que o que eu tenho no cálculo diferencial? Do cálculo diferencial, eu tenho uma certa quantidade f, que depende de x1, x2 até o xn, f de x1 mais dx1, fazendo isso tudo até o n, ou seja, xn mais dxn,
isso menos esse f, sem ter essa translação, sem ter essa translação, acho que fala. Ou seja, essa diferença aqui vai ser igual ao df, onde esse df pode ser escrito como somatório em k de um del f, del xk, dxk. Isso tudo do cálculo diferencial, tá? Aí, um exemplo é se eu tenho posição R, né? Eu tenho que o RI do Q1, porque agora as coordenadas generalizadas são os Q, mais o dQ1, isso tudo, indo até o QN, mais dQn, d mais dt, isso menos a posição sem a translação, se eu tenho isso no caso, eu sei que isso tudo vai ser igual a diferencial de R, nessa posição I, que por consequência é igual àquele somatório. Isso é de boa, isso vem do cálculo diferencial. Com isso a gente já pode tomar a velocidade, né, em função disso. A velocidade de uma certa partícula aí é igual a essa diferencial RI sobre dt. Então seria isso sobre dt. Aí eu teria que dividir dividir toda essa equação aqui por dt, né? Então, pego isso aqui, divido tudo por dt. Você divide aqui por dt e aqui por dt. Tá? Essa divisão aqui, ó, vira 1. Isso aqui vira uma derivada temporal de qk. Ou seja, a gente tem meio que a velocidade dada por essa equação, que eu vou nomear como 1. Tá, só que eu também tenho o caso dessa diferença das partículas depois de uma translação das coordenadas. Só que agora com tempo fixo, né? Todo aquele conceito de tempo de deslocamento virtual. Ou seja, a mesma parada que todas as partículas todas as coordenadas independentes, ela meio que dão uma andada numa diferencial, menos o tempo. Isso agora, pela própria definição, é o deslocamento virtual dado por esse delta, que seria igual, tomando o conceito desse f aqui, ó, seria igual a isso aqui, a essa equação que eu vou escrever. Ok? Só um porém, não tem esse t, porque sempre que eu tenho uma função aqui, ó, vou botar o x1, uma função de xy só, fica mais fácil entender, onde só uma coordenada é transladada, tipo aqui, ó, dx, y, menos fx, y é igual a uma certa diferencial. Então a diferencial nesse caso vai ser só da coordenada que teve uma translação. Ou seja, isso aqui seria df, dx, dx só. Tá, eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Tá, aí aqui eu sei que do princípio de D'Alembert, uma somatória em K da força em K menos a derivada do momento linear, produto escalar com deslocamento virtual, isso é igual a zero.
Então eu separo em duas partes. O primeiro eu vou ver quantos que vale isso daqui. E quanto vale isso daqui. E depois eu faço a junção das duas. Só um detalhe que aqui é o K também, na partícula K. Tá, começando com essa parte aqui, com essa primeira parte. Quanto que vale isso daqui tudo? Tá, primeiro eu vou substituir esse deslocamento virtual dada nessa equação 2 aqui. Com isso eu vou ter isso aqui, ó. Tá, vou ter isso aqui. Só que, porém, eu vou usar como notação toda vez que... Cadê? Ah, tá. Toda vez que eu tenho uma diferencial que o tempo fica fixo, eu vou, em vez de eu nomear como D, eu vou nomear como delta. Só com uma notação mesmo, com uma convenção, botar assim. Se o tempo aqui tivesse se ele andasse em dt, aí esse delta aqui seria um d. Então isso daqui fica assim. Tá, mas isso tudo aqui, eu posso separar um lado as quantidades que dependem de K e outro lado as quantidades que dependem de L. Fazer assim então. Um somatório em L, del QL, em parênteses aqui, ó, um somatório em K. A força em K, vezes o del R em K, del QL. Ah, só um erro que eu cometi, que não necessariamente esses dois aqui vão ser zero, né? Só o somatório os dois que seriam zero. Então eu vou tirar essa igualdade que é zero. Tá, voltando no que eu tinha falado. E como o índice aqui que está somando é o K mais o índice livre é o L, eu defino isso aqui tudo como um Q maiúsculo L, e esse Q maiúsculo L eu chamo de força generalizada. O que eu quero dizer, ou seja, por definição, uma força generalizada com índice L é igual a um somatório em todas as partículas da força em K, produto escalar com del, posição em K, del QL, onde esse Q minúsculo são as coordenadas independentes que nos dão o movimento, as coordenadas generalizadas no caso. Tá? Com essa definição de força generalizada, eu vou nomear, eu também vou numerar, né? Eu tô falando nomear, mas tô falando errado. Vou numerar como equação 3. Tá, com isso, eu sei que toda essa equação aqui, ó, toda essa equação se torna de Q maiúsculo L, del QL. Que eu também vou numerar como equação 4. Tanto esse L como o K, acho que está evidente, né? Vai até N, se as coordenadas generalizadas for de 1 até Qn. Acho que ficou bem evidente. Tá, agora eu tenho que tomar só outra parte aqui, ó. Tenho que descobrir como prosseguir dessa parte aqui. Tá, disso aqui, eu posso igualar a um somatório em K de M, né? Aqui tem um K de novo que eu esqueci. M é velocidade em K. Eu só peguei a fórmula que o momento linear é igual a massa vezes a velocidade. E eu substituo novamente o deslocamento virtual. Ou seja, um somatório em L, del RK, dQL. Mas como isso aqui dá, como pelaquela nossa convenção, tem que ser um delta, del QL
que é igual a L tá, que é igual a isso tudo aqui. Tá, só que eu vou tentar substituir toda essa equação em função de V. Como que eu faço isso? Primeiro eu uso a regra do produto, né? Onde esse somatório em K da derivada de todo esse termo aqui, ó. Derivada, vou botar esse pontinho aqui para representar a derivada. É igual ao somatório em K disso aqui, que eu vou pegar, mais esse outro termo aqui, ó. Tá, mas eu posso passar esse termo para cá, para esse outro lado da igualdade, e substituir toda essa equação aqui, ó. Aqui é que eu vou ter. Eu vou ter que isso aqui. Tá, mas eu quero expressar isso tudo em função de V, né? A primeira coisa que eu quero saber... Ah, perdão, faltou aqui uma derivada. Faltou aqui uma derivada. Tá, para eu expressar tudo em termos de V, eu tenho que substituir isso daqui, ó, por uma função com V, e isso daqui também com uma função com V. Tá, substituindo primeiro esse cara aqui, ó. Eu sei que D, se eu pegar diferencial disso aqui, ó, é igual ao somatório, um certo... Não vou usar L nem K, porque já tá nesses índices aqui. Então vou usar um J. Do del QJ. Em vez do termo lá. Mais um del T. Vezes o termo dt. Aqui faltou um dj, um dqj também. Vou botar aqui. Tá. Agora se eu dividir isso aqui tudo por dt, eu sei que aqui fica dividido por dt, aqui fica dividido por dt, aqui corta, né? Fica 1, e aqui vira a derivada temporal. A derivada temporal. Só que eu sei que, como eu estou considerando todas as derivadas aqui continuamente diferenciáveis e tal, eu tenho essa igualdade aqui, ó. E a mesma coisa também, essa mesma igualdade, porém no tempo. Cadê? Aí se eu botar T aqui... Ok? Como a opção pode ser igual a uma derivada em QL de um somatório em J disso aqui, ó. Mas todo esse termo aqui, ó, se você for voltar lá, é a velocidade, ó. Cadê a velocidade? É a velocidade. Logo eu posso substituir aqui pela velocidade, ou seja, tenho que dt de um del r k
del QL é igual a um del VK QL. Aí eu já consigo substituir em função de V. Tá. Agora, para substituir esse termo aqui, ó, tem um termo sem a derivada, o que eu faço? Eu pego a própria fórmula da velocidade, que seria isso aqui, a própria equação da velocidade. Cadê? Isso. Porém, eu derivo parcialmente em função à coordenada generalizada del QL, porém na derivada. Tá. Agora, qual o porém? A coordenada QL como se fosse dependente da coordenada DL na derivada. Ou seja, como elas são tudo independentes, então todo esse somatório vai virar isso aqui. Tá, aqui seria zero no caso. Que é igual ao drk deu QL. Então assim a gente consegue substituir a velocidade nas duas partes lá. Só pra ficar claro, a partir de agora, toda vez que a gente está tomando uma derivada em função da coordenada generalizada temporal, ela eu estou tratando essa coordenada generalizada independente de qualquer outra. Tipo, esse QL aqui é dependente de Q1 na derivada perpetual, T2, até o QN, né? Onde todos esses números aqui são diferentes de L, e também independente as coordenadas sem ser na derivada temporal, Q1, Q2, todas. Só pra deixar claro mesmo. Se não tivesse essa convenção que a gente está traçando as coordenadas como independentes, isso daqui, ó, não necessariamente seria verdade, tá? Porque aí a derivada ficaria mais difícil, eu teria que pegar essa posição em função desse QL ponto, aí ficaria diferente. Se eu usar esse artifício, eu consigo facilmente reduzir essa quantidade aqui, ó, para essa quantidade aqui. Tá, agora substituindo tudo na fórmula lá em cima, né? Eu vou ter que isso aqui. Vou substituir tudo direto aqui, ó. Vou ter que isso é igual a. Que é igual. Cadê? Que é igual a isso daqui, ó. Tá, a gente teria essa equação e agora a gente substitui a parte de V em R. Ou seja, isso aqui tudo seria igual a. Que a gente pode melhorar um pouco essa equação fazendo. Tá, a gente pode melhorar um pouco a equação fazendo isso.
que é igual a... Tá, beleza. Só um porém, se eu tenho esse VK ao quadrado aqui, ó, e eu derivo isso daqui em relação a KL ponto, novamente refalando, reexplicando que toda vez que a gente está tomando derivada em QL, está sendo independente com a derivada em Q. Se eu faço isso daqui, eu teria uma derivada dessa forma aqui, ó. Isso tudo vezes 2. Ou seja, se eu dividir aqui por 2, eu tenho isso. Logo, eu posso substituir isso daqui nessa parte aqui, ó. E da mesma forma, se eu... só voltar aqui que fica mais fácil. Se eu derivasse, em vez de ser AQL, aqui é normal, eu teria isso aqui, que eu posso substituir aqui, ó. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que isso tudo é igual a... Ou seja, eu teria como resultado essa equação aqui. Porém, calma, com del L ali, né? Isso daqui tudo é energia cinética, dá pra ver. Aí juntando essa parte aqui, ó. Calma. Juntando essa parte aqui, ó, com a parte da força, ou seja, fazendo isso daqui, a gente teria essa equação aqui, ó. Só um detalhe, que na real seria isso daqui num somatório com del QL, né? Aqui também um somatório com del QL. Mas como esses caras aqui são independentes, né, a gente consegue fazer essa igualdade. Tá, isso é quase a equação de Euler-Lagrange que a gente sempre vê. Lagrange que a gente sempre vê. Porque aqui ainda não tem um potencial, né? Porém, se eu pego um potencial de força central, ou seja,
a força é igual a menos o gradiente do potencial, onde esse potencial depende só das coordenadas, sem ser das derivadas temporais. O que eu teria nesse caso? Tá, eu teria que a força generalizada seria isso aqui, ó. Na verdade eu estou confundindo um pouco, agora que eu fui notar, tem que dependeria de x, né? Y e z. Fazendo isso, eu teria que isso aqui seria igual ao somatório em k menos del vk vezes isso aqui, ó. Mas isso tudo é igual a menos del v, del x, del x, del ql, mais del v, del y, del y, del ql, mais del v, del z, del z, isso aqui que é igual a derivada, é menos, né? A derivada desse potencial em relação à quantidade generalizada QL. Não sei se ficou claro, mas essa posição aqui, ó, em RK, ela meio que pode virar X, Y e Z para cada partícula K. Mas aqui a gente tomaria uma partícula só. Aí ficaria isso. Se eu tomasse mais, ficaria análogo. A única diferença é que eu teria vários somatórios aqui. A diferença, no caso, que seria um somatório aqui em K, e esse aqui seria um X de K, X de K, aqui, ó, um Y de K, Y de K, um Z de K, um Z de K. Que daria esse daqui no fim das contas do mesmo jeito. Tá, agora substituindo isso daqui nessa equação, eu teria isso aqui, ó. De forma que se eu definir uma lagrangiana como sendo a energia cinética menos esse potencial aqui, eu tenho, portanto, a famosa equação de Euler-Lagrange, aí eu teria essa famosa equação, né? Que eu escrevi errado, para variar. Não, escrevi errado não, tô viajando. Onde isso tudo é igual a zero. Onde a gente se chama isso aqui, ó. Vou até numerar ela, eu esqueci de numerar as coisas aqui por causa que ela é tão legal e importante. 4, então é 5. Eu numero essa equação aqui, ó, como 5, onde essa equação é conhecida como a famosa equação de Euler-Lagrange, e esse L aqui, ó, é chamado de Lagrangiana e é definido pela energia cinética menos a potencial. Não mais isso, na real. Se eu falo que essa força generalizada ela é tal, se eu falo que essa força generalizada ela é tal, que ela pode ser definida dessa maneira aqui, ó. Então teria aquela mesma equação, só que com a Lagrangiana agora sendo T menos U. Onde a gente vê que esse V, que é o potencial de
a gente vê que esse V, que seria um potencial de forças conservativas, seria um caso à parte desse U, né? Um caso à parte onde isso daqui é zero. Com isso a gente pode definir agora, definindo mesmo a Lagrangiana, como a energia cinética menos o potencial generalizado, onde o potencial generalizado tem essa definição. Ou seja, é a força generalizada que pode ser escrito dessa forma. Tá. Pode até parecer uma generalização besta isso, só que não é tanto. Porque se você pegar no eletromagnetismo, eu teria que no eletromagnetismo a força generalizada seria igual a isso aqui, ó. Tá. Aqui a gente tem então que a força generalizada do eletromagnetismo pode ser o gradiente. Um pouco. O gradiente, todo esse termo aqui, onde isso aqui é a velocidade da partícula, aqui o potencial vetor e aqui o potencial escalar. E também pode ser isso menos um ddt das... um pouco. Ah, é o contrário aqui, perdão. Força generalizada no eletromagnetismo pode ser escrito dessa forma, ou seja, com o gradiente disso aqui todo, de todo esse termo, mas o gradiente, porém que as coordenadas seriam as velocidades, tratando essas velocidades como os dependentes desse termo aqui todo. Ou seja, o potencial generalizado, ele meio que engloba o eletromagnetismo, não é uma coisa puramente de generalizar, não. Tem um significado físico bem importante. Tá, ou seja, resumindo, para finalizar, a gente chegou que essa equação aqui, ó, a gente chegou no, ou seja, a gente chegou no final nessa equação, que eu tenho uma certa equação, que é a equação de Euler-Lagrange, que se eu resolver essa equação, tem um negócio aqui, você vai ver que vai dar uma dinâmica, né? Vai ser uma equação em função disso daqui e disso aqui, que eu posso integrar tudo mais, eu vou conseguir algo assim, ó. Ou seja, a gente pode conseguir uma dinâmica sem ser pelas leis de Newton. Essas coordenadas aqui são as coordenadas generalizadas, ou seja, elas são boas para tratar vínculos. E tem uma certa desvantagem também, por causa que essa Lagrangiana é uma escalar também. Ou seja, a gente tem uma outra forma de tratar a dinâmica do problema, mas agora com outro objeto que seria a Lagrangiana. Só para finalizar aqui, a Lagrangiana seria, por definição, a energia cinética menos a energia potencial generalizada, onde a energia potencial generalizada é dada por uma função que, ao estar dessa forma aqui, ó, nos resultam a força generalizada. Também tem algumas condições, se a gente for generalizada, pode ser dado por duas partes. Uma parte que é igual a isso daqui mesmo. Aqui, ó. Uma parte que é realmente igual a essa forma aqui mesmo, mais uma outra parte qualquer. Nesse caso, a Lagrangiana não teria essa forma aqui que a gente está acostumado. Ela seria isso, sendo igual a isso aqui, ó. Mas isso aqui é mais em relação a forças não conservativas e tudo mais, e não vai precisar disso aqui. Em geral, a gente pode considerar, para tudo que a gente vai ver, como se fosse zero mesmo. Como se aqui fosse todo igual a zero e fosse dessa forma aqui mesmo. Tá, e fosse por essa definição aqui em cima. É isso, aí a gente chega na noção de Lagrangiana.